Imagine que, de repente, seus pensamentos começam a ficar mais pesados do que o normal. Você tenta se concentrar, mas algo dentro de você parece puxar sua mente para longe. As pequenas decisões do dia, que sempre foram simples, começam a se tornar uma luta. Você sente uma irritação que não sabe explicar, uma angústia que não tem nome, um cansaço que não combina com o que você viveu. É como se algo silencioso estivesse ocupando espaços dentro de você sem pedir permissão, se instalando devagar, quase imperceptível. E o mais estranho é que, por fora, tudo parece igual. A rotina segue, as pessoas nem percebem. Mas por dentro surge a sensação de que algo está mudando. Pensamentos que nunca foram seus começam a aparecer com força. Desejos que você nunca alimentou começam a surgir como se fossem naturais. Emoções desordenadas começam a conduzir reações que você não reconhece. É nesse ponto que muitos tentam racionalizar. Dizem que é apenas estresse, apenas uma fase, apenas um acúmulo emocional. E sim, às vezes pode ser. Mas e quando não é? E quando, sem perceber, você abre pequenas brechas, pequenas portas que deixam influências espirituais entrar devagar, quando aquilo que começou como um simples pensamento isolado começa a moldar sua maneira de agir, sua forma de sentir, sua visão de si mesmo? A Bíblia relata momentos assim. Situações em que homens e mulheres começaram a perder o controle de áreas internas sem compreender o motivo. Um processo silencioso, gradual, quase imperceptível. Porque o espiritual raramente entra com barulho. Ele entra pelas rachaduras, pelas distrações, pelas feridas, pelos excessos, pelas negligências. E enquanto você tenta seguir em frente, algo dentro de você alerta que existe uma batalha acontecendo. Uma disputa pela sua atenção, pela sua paz, pela sua consciência. Uma luta que não começa com gritos, mas com sussurros. Não começa com violência, mas com sugestões. Não começa com uma invasão, mas com uma aproximação lenta. E aí surge a pergunta que muitos evitam fazer, porque ela abre portas para uma verdade desconfortável. Será que tudo isso é apenas psicológico, ou existe algo tentando entrar? O mapa oculto do mundo espiritual. A Bíblia revela que o mundo espiritual não é um espaço solto, sem ordem ou lógica. Ele funciona como um território estruturado, com limites, hierarquias, leis e acessos que governam tudo o que acontece, além do que os olhos humanos podem ver. Nada ali acontece por acaso. Nada se move sem que haja uma base espiritual que permita. E é justamente essa ordem, muitas vezes ignorada, que explica como influências malignas conseguem se aproximar e entrar na vida de uma pessoa. Quando abrimos as Escrituras, percebemos que Deus criou tanto o mundo visível quanto o invisível, seguindo princípios muito claros. Anjos não agem fora de propósito, e demônios não atuam sem que exista uma porta aberta. A Bíblia mostra isso repetidamente. Em Jó, Satanás não aparece simplesmente atacando. Ele se apresenta, ele pede acesso, ele precisa de autorização. Isso revela uma lei espiritual. Até mesmo o mal opera dentro de limites. Demônios não atravessam portas fechadas. Eles procuram brechas, procuram fragilidades, procuram territórios desprotegidos. Daniel descreve um mundo espiritual composto por principados e potestades, como se houvesse linhas invisíveis que dividem regiões e contextos. Um anjo enviado por Deus é impedido por uma força espiritual chamada Príncipe do Reino da Pérsia, mostrando que até mensageiros celestiais enfrentam oposição dentro dessas fronteiras. Isso seria impossível se o mundo espiritual fosse uma desordem. A existência desse tipo de batalha revela que existe um mapa, um sistema, um funcionamento que governa cada movimento lá dentro.
E esse mapa não está apenas no alto, ele se conecta com a Terra. Cada nação, família, ambiente e até indivíduo possui uma espécie de território espiritual. Lugares carregam atmosferas, e atmosferas moldam comportamentos. A Bíblia mostra cidades inteiras envolvidas em influências específicas, como Sodoma, Nínive e Filadélfia. Não eram apenas pessoas agindo mal. Eram ambientes espirituais moldando escolhas, acentuando pecados, amplificando dores e criando caminhos que abriam portas interiores. Ao mesmo tempo, dentro do ser humano também existe um território. E esse território é composto pela mente, pelas emoções e pela vontade. A Bíblia chama isso de coração, mas não se refere ao órgão físico. Refere-se a esse campo interno onde pensamentos, sentimentos e decisões se formam. É nesse espaço que influências espirituais tentam atuar. E é nesse espaço que as portas podem ser abertas ou fechadas. Essas portas não são objetos físicos, são atitudes, crenças, feridas, hábitos, permissões. Toda escolha humana desenha um caminho espiritual. Quando alguém alimenta uma ideia errada, fortalece um comportamento destrutivo, se apega à raiva ou negligencia sua vida espiritual, está, muitas vezes, sem perceber, abrindo acessos. Demônios não entram de forma aleatória. Eles seguem essas permissões internas. Eles se movem conforme as brechas que encontram. Eles ocupam territórios que não foram defendidos. E aqui está uma verdade profunda. Assim como o mundo espiritual tem sua própria organização, o interior humano também tem. E quando esses dois territórios se alinham, quando uma brecha interna combina com uma influência externa, acontece a entrada. Não é um ataque imediato, não é um avanço forçado, é uma conexão. Uma ligação entre o que está ferido dentro da pessoa e o que está tentando entrar do lado de fora. É por isso que tantas pessoas sentem que algo mudou, mas não sabem explicar quando essa mudança começou, porque não começou com um grande evento. Começou com uma pequena abertura, uma porta quase invisível, uma área que ninguém vê, mas que espiritualmente cria acesso. Entender o mapa do mundo espiritual é entender que nada é aleatório, nada acontece sem razão. E se existe uma entrada, existe também uma causa, uma brecha, uma porta. E é isso que nos permite compreender com clareza como o inimigo opera. Ele não invade, ele se aproveita. O triplo território: mente, emoções e vontade. A Bíblia mostra que o ser humano não é apenas corpo. Existe um território interior composto pela mente, pelas emoções e pela vontade. Esses três elementos formam o centro espiritual da vida, mesmo que muitas vezes as pessoas enxerguem apenas o lado psicológico. É dentro desse território que pensamentos ganham força, sentimentos se tornam direções e decisões moldam destinos. E é também nesse território que influências espirituais tentam entrar, não através de imposição, mas através de acesso. A mente é o primeiro campo dessa batalha invisível. É ali que pensamentos surgem, se repetem e eventualmente se tornam verdades internas. Efésios 6 descreve a mente como um alvo de dardos inflamados, mostrando que pensamentos não aparecem do nada. Eles podem ser sugeridos, impulsionados, intensificados. Há ideias que parecem nossas, mas não são. Há mentiras que se instalam devagar, como uma sombra que começa pequena e, diante de repetição, acaba tomando forma. A mente é uma porta porque pensamentos têm poder de criar acordos. Quando alguém aceita uma mentira sobre si mesmo, sobre Deus ou sobre a vida, essa aceitação se torna um espaço espiritual que pode ser explorado. As emoções são o segundo território, e talvez o mais sensível. A Bíblia fala repetidamente sobre feridas, ira, tristeza, desgosto, ansiedade.
não como simples sensações humanas, mas como lugares onde algo pode se alojar quando não são resolvidas. Em Efésios 4, 26, 27, Paulo faz uma advertência séria. Não dê lugar ao diabo. Ele conecta isso diretamente ao estado emocional. Raiva guardada, mágoa acumulada, traumas não tratados, culpa que corrói. Tudo isso enfraquece a alma e cria brechas. Não é que a emoção em si seja maligna, mas a emoção não curada se torna uma porta aberta. Uma pessoa ferida espiritualmente se torna vulnerável porque suas emoções se transformam em caminhos onde influências externas podem se aproximar. A vontade é o terceiro território, o mais profundo e o mais decisivo. A vontade é onde escolhas são formadas, onde decisões ganham forma, onde o sim e o não determinam direções. Na Bíblia, a vontade é retratada como o ponto mais crítico da vida espiritual. Adão e Eva não caíram por ignorância, caíram porque decidiram. Judas não se tornou traidor por acidente. Houve um momento em que ele decidiu seguir um caminho. São decisões que cruzam fronteiras espiritualmente perigosas. Quando alguém decide conscientemente alimentar um comportamento errado, ignorar alertas, brincar com o que sabe que destrói, essa decisão se torna uma autorização para aquilo crescer dentro da pessoa. Esses três territórios são independentes, mas funcionam em conjunto. Um pensamento errado, quando alimentado, muda emoções. Emoções confusas produzem decisões frágeis. Uma decisão frágil abre espaço para novos pensamentos ainda mais distorcidos. E nessa espiral, demônios encontram terreno fértil. Não porque a pessoa quis algo maligno, mas porque pequenos acessos foram sendo criados sem perceber. Não há entrada espiritual sem causa. Sempre existe um ponto inicial que foi ignorado. Quando alguém entende esses três territórios, começa a perceber que a vida espiritual não é feita de eventos isolados. É feita de influências diárias que moldam o interior. Cada pensamento aceito é uma semente. Cada emoção não tratada é uma porta. Cada decisão perigosa é um atalho que desloca a alma do centro. A verdade é que o inimigo conhece esses territórios melhor do que muitos conhecem a si mesmos. Ele sabe como pressionar a mente, como ferir as emoções, como seduzir a vontade. Ele não precisa entrar de imediato. Ele apenas observa o território, mede as brechas e avança pela menor delas. O ponto crucial é entender que esses territórios não são neutros. Eles estão sempre sendo influenciados, sempre sendo preenchidos, ou por luz, ou por trevas, ou por paz, ou por inquietação, ou por verdade, ou por mentira. É por isso que a Bíblia insiste tanto na vigilância interior. Porque quem guarda a mente, cura as emoções e dirige a vontade, fecha portas que o inimigo não consegue atravessar. Mas quem não vigia, sem perceber, desenha acessos. E é nesses acessos que a influência espiritual começa a operar. A estratégia dos espíritos, o golpe silencioso. Se há algo que a Bíblia deixa claro, é que o inimigo raramente age de maneira direta ou escandalosa. Ele não aparece de forma óbvia, não invade de repente, não se impõe com força bruta. Ele opera em silêncio. Ele observa, espera, estuda. Ele percebe padrões, identifica vulnerabilidades e usa cada pequena brecha como oportunidade. Não é um ataque súbito, é um processo. Um processo lento, sutil e calculado. É isso que torna sua estratégia tão perigosa. O Éden é o primeiro exemplo dessa forma de atuação. A serpente não apareceu gritando, não confrontou diretamente, não forçou nada. Ela iniciou uma conversa, uma simples conversa, uma sugestão, um questionamento, um deslocamento pequeno da verdade. Ela colocou uma dúvida onde não existia dúvida. E Eva não caiu por uma mentira escandalosa, mas por uma distorção suave. O inimigo nunca começa pelo impacto, ele começa pela semente.
A mesma estratégia aparece na história de Saul. Antes de ser atormentado, Saul já vinha abrindo portas. A desobediência, o ciúme, a insegurança e o orgulho criaram dentro dele um território fértil. Não houve invasão repentina. O espírito atormentador encontrou um caminho que foi criado por decisões acumuladas. Algo que cresceu no interior de Saul antes de se manifestar exteriormente. É sempre assim. Primeiro a porta é aberta, depois a influência entra. Judas também é um caso emblemático. Ninguém o vê sendo atacado. Não há um momento de confronto direto. O texto bíblico diz que Satanás colocou no coração de Judas a ideia da traição. Isso não aconteceu de uma vez. Judas já vinha alimentando ganância, insatisfação e expectativas distorcidas. O golpe não foi uma invasão. Foi um alinhamento entre o que Judas nutria por dentro e o que o inimigo desejava produzir. Essa é a essência do golpe silencioso. Alinhamento. O inimigo não cria o terreno. Ele aproveita o terreno que a própria pessoa deixa crescer. Ele explora fragilidades que se repetem. Ele se infiltra em discordâncias internas, conflitos emocionais e hábitos negligenciados. Ele continua observando até perceber a oportunidade ideal para avançar. Essa observação faz parte de sua estratégia. Ele não age às cegas. Ele avalia a rotina da pessoa, o que ela pensa repetidamente, o que ela sente quando está sozinha, o que ela decide quando ninguém está olhando. Ele percebe padrões emocionais e espirituais e então cria sugestões que se encaixam nessas vulnerabilidades. Assim como fez no Éden, ele usa palavras, ideias, oportunidades e distrações. Ele faz a pessoa acreditar que o caminho é dela, quando na verdade é ele quem está conduzindo as etapas. Outra parte da estratégia é o desgaste. O inimigo raramente tenta algo grande primeiro. Ele desgasta aos poucos. Ele enfraquece uma área emocional. Ele gera confusão mental em doses pequenas. Ele faz a pessoa acreditar que tudo está sob controle, enquanto lentamente ela perde o controle. Esse desgaste abre portas invisíveis, porque quando a pessoa se sente cansada espiritualmente, ela naturalmente baixa a guarda. E é quando a guarda cai que o golpe avança. O processo se intensifica quando ele percebe que a pessoa não enxerga o movimento. O golpe silencioso depende disso. Ele opera melhor quando não é percebido. Por isso, ele evita o escândalo. Ele prefere a sutileza, uma mudança pequena de atitude, uma inclinação leve do coração, uma decisão aparentemente inofensiva. A pessoa pensa que nada mudou, mas espiritualmente tudo está mudando. Essa estratégia é tão perigosa porque se confunde com a vida cotidiana. Ninguém percebe quando um pensamento começa a se repetir. Ninguém percebe quando um comportamento se torna hábito. Ninguém percebe quando uma ferida emocional começa a definir reações. Ninguém percebe quando o interior começa a se distorcer. O inimigo se aproveita desse desconhecimento. Ele avança justamente nas áreas que a pessoa não examina. O golpe silencioso é isso. Um avanço invisível baseado em pequenas concessões. É quando a pessoa desvia 2 graus da verdade e acredita que ainda está no caminho certo. Mas 2 graus, ao longo do tempo, se tornam uma grande distância. E quando ela finalmente percebe onde chegou, já não sabe mais em que momento exatamente começou a cair. O inimigo age no intervalo entre o que a pessoa sente e o que ela ignora. Ele opera nas brechas que ninguém nota, não porque tenha poder ilimitado, mas porque domina a arte de se aproveitar do pequeno para criar o grande. Ele não invade. Ele se infiltra. Ele não confronta. Ele sugere. Ele não domina de uma vez. Ele começa no interior, até que aquilo que era sugestão se torne direção. Objetos, lugares e ambientes carregados. A maioria das pessoas pensa que influências espirituais só agem dentro da mente ou das emoções. Mas a Bíblia mostra algo muito mais profundo.
Ambientes inteiros podem carregar presença espiritual. Objetos podem ser marcados. Lugares podem ser consagrados ou contaminados. Atmosferas podem ser moldadas por tudo aquilo que acontece nelas. Essa é uma das dimensões mais ignoradas do mundo espiritual, porque não depende apenas de quem você é, mas do espaço em que você entra. A Bíblia mostra que ambientes espiritualmente carregados afetam pessoas que nem sabem que estão vulneráveis. No livro de Daniel, quando ele ora e busca respostas, um anjo é enviado com a resposta. Mas esse anjo encontra resistência espiritual territorial. Isso significa que regiões podem ter influências fortes, capazes de bloquear, atrasar ou distorcer movimentos espirituais. Se isso acontece com anjos, imagine o impacto sobre pessoas que vivem nesses ambientes sem discernimento. Há lugares que carregam histórias de dor, violência, idolatria, pactos antigos e padrões espirituais que se manifestam repetidamente ao longo das gerações. Pessoas entram nesses lugares e sentem peso, confusão, irritação, medo ou desânimo sem saber explicar. Não é psicológico, é espiritual. No Novo Testamento, em Atos 19, vemos algo ainda mais direto. Objetos podem carregar presença espiritual. Lenços e aventais usados por Paulo foram levados a enfermos e oprimidos, e eles eram curados e libertos. Não havia nada mágico neles, eram apenas tecidos, mas estavam marcados pela presença de Deus. Se o bem pode marcar objetos, o mal também pode. Isso explica por que certos itens, símbolos, imagens ou objetos ligados a práticas espirituais distorcidas se tornam portas. Não porque tenham poder próprio, mas porque foram usados dentro de um ambiente espiritual que os impregnou. A Bíblia também mostra que casas podem carregar influências. Quando Jesus fala sobre expulsar um espírito imundo, ele diz que esse espírito volta ao lugar de onde saiu. Casa, nesse texto, não é apenas o interior da pessoa, mas também o ambiente físico onde ela vive. Há lares onde brigas constantes, vícios, palavras destrutivas e práticas espirituais confusas geram uma atmosfera pesada. A pessoa não percebe o quanto aquilo molda suas emoções, seus pensamentos e até suas decisões. A atmosfera entra pela rotina, pelo convívio, pelas repetições. Ambientes também podem fortalecer ou enfraquecer o espírito humano. Há lugares onde você se sente em paz sem saber por quê. E há lugares onde você se sente inquieto, drenado, irritado, oprimido. Isso não é apenas sensação, é espiritualidade ambiental. A Bíblia mostra que até Jesus evitava certos ambientes e não realizava muitos milagres em determinados lugares porque a atmosfera espiritual era resistente. Isso revela que a fé humana e a influência espiritual caminham juntas no ambiente ao redor. Outra dimensão importante é a consagração. Na Bíblia, altares eram erguidos para Deus ou para ídolos. Esses lugares não eram apenas símbolos. Eles se tornavam pontos de acesso espiritual. Onde havia sacrifício para Deus, havia manifestação divina. Onde havia sacrifício para ídolos, havia manifestação demoníaca. Hoje o conceito de altar parece distante, mas ele continua presente. Qualquer lugar onde repetidamente se pratica algo, seja bom ou ruim, se torna um altar. E altares moldam atmosferas. Objetos trazidos de viagens, presentes carregados de intenção, símbolos usados sem conhecimento, roupas vinculadas a ambientes espiritualmente confusos. Todos esses elementos podem carregar influências. Não porque têm poder próprio, mas porque foram expostos a ambientes espirituais específicos. Quando entram na casa de alguém, trazem consigo a atmosfera de onde vieram. E há ainda os ambientes de contaminação emocional, lugares onde houve violência, doenças, traições, sofrimento profundo.
Esses ambientes geram uma marca espiritual que permanece até que algo a quebre. Pessoas sensíveis percebem de imediato. A sensação de peso, desconforto ou inquietação não é coincidência. É memória espiritual do ambiente. Tudo isso mostra que o mundo espiritual não está apenas dentro das pessoas. Ele está ao redor. Ele se conecta com objetos, casas, cidades, regiões. E quando alguém vive constantemente dentro de um ambiente carregado, a resistência espiritual enfraquece, a mente perde clareza, as emoções ficam vulneráveis e a vontade se torna mais frágil. É assim que ambientes abrem portas internas, porque a atmosfera entra pela convivência e aquilo que cerca a pessoa acaba cedo ou tarde entrando nela. As 4 portas mais perigosas. A Bíblia deixa claro que o inimigo não entra na vida de alguém por força. Ele entra por portas. E embora muitas pessoas imaginem essas portas como pecados evidentes, práticas ocultas ou escolhas extremas, a verdade é que as portas mais perigosas são justamente aquelas que parecem pequenas, insignificantes ou até inofensivas. São portas que se abrem devagar, quase sempre sem que a pessoa perceba, e quando se dão conta, já existe uma influência avançando dentro delas. A primeira é a porta da repetição. Tudo aquilo que se repete tem poder de moldar. Pensamentos repetidos se tornam crenças. Emoções repetidas se tornam estados de alma. Comportamentos repetidos se tornam hábitos. E hábitos se tornam territórios espirituais. A Bíblia mostra que repetição é uma forma de consagração. Quando alguém repete continuamente pensamentos de medo, culpa, raiva ou inveja, está, sem perceber, criando um altar interno que o inimigo pode usar. É por isso que certos ciclos parecem nunca terminar. A repetição alimenta a porta até que ela não dependa mais da consciência da pessoa. A repetição cria rituais emocionais. E rituais, mesmo involuntários, formam portas. A segunda é a porta da indiferença. Essa talvez seja a mais comum nos dias de hoje. Não se trata de pecado, mas de falta de discernimento. Quando Jesus fala sobre o espírito imundo que sai e depois volta buscando casa, ele descreve alguém que não se importou em preencher o espaço vazio. Não houve vigilância, não houve resistência, não houve zelo. Indiferença é abrir mão do controle emocional e espiritual e deixar a vida correr sozinha. É viver no automático. A pessoa não percebe mudanças internas, não questiona suas reações, não avalia o que sente. A indiferença espiritual não cria apenas brechas, ela cria ausência. E ausência é espaço livre. Nada permanece vazio. O que não é preenchido pela luz é naturalmente alcançado pelas sombras. A terceira é a porta das alianças inconscientes. São compromissos feitos sem intenção, mas com impacto espiritual real. Palavras ditas em momentos de dor, frases como "nunca mais confio", "ninguém presta", "não tenho valor", "não aguento mais viver assim". A Bíblia mostra que palavras têm poder. Palavras criam caminhos. Promessas feitas com o coração ferido se tornam pactos emocionais. E pactos emocionais abrem portas espirituais. Há ainda alianças criadas por influência de relacionamentos tóxicos, ambientes contaminados, músicas ou conteúdos que a pessoa consome repetidamente. A alma se conecta ao que ela concorda, mesmo sem perceber, e essa concordância se torna uma porta. A quarta, e mais perigosa de todas, é a porta do orgulho. Essa porta aparece desde Gênesis até o Apocalipse. Ela derrubou reis, destruiu profetas, cegou o coração de nações inteiras. O orgulho cria uma armadura falsa. A pessoa acredita que está no controle, que jamais cairá, que não precisa vigiar, que não corre riscos. O orgulho é a porta favorita do inimigo porque ela não parece uma porta.
Parece força, parece segurança, parece maturidade. Mas por dentro é apenas vulnerabilidade disfarçada. O orgulho impede a pessoa de reconhecer suas fraquezas, e fraquezas escondidas são portas perfeitas. A Bíblia mostra que antes da queda vem o orgulho, não depois, antes. Porque o orgulho abre a porta para a queda acontecer. Essas 4 portas funcionam juntas. Repetição cria padrões. Indiferença cria brechas. Alianças inconscientes criam vínculos. Orgulho impede que a pessoa perceba tudo isso. É assim que o inimigo se move sem ser detectado. Ele não precisa que todas as portas estejam abertas. Uma é suficiente. Ele só precisa de um ponto de acesso, um espaço pequeno, uma fresta, porque a entrada dele não depende do tamanho da porta, mas da existência dela. Essas portas são tão perigosas porque se escondem na rotina. Estão misturadas ao cotidiano, entre palavras comuns, sentimentos diários, distrações, feridas que nunca foram tratadas. E enquanto a pessoa vive acreditando que está tudo bem, o inimigo avança em silêncio, seguindo os caminhos que ela mesma abriu sem perceber. A pergunta não é apenas quais portas existem. A pergunta é, quais portas você não percebe que estão abertas? Porque são essas que precisam ser fechadas primeiro. Influência, opressão e domínio, as 3 fases ignoradas. A maioria das pessoas acredita que a atuação demoníaca só existe quando algo extremo acontece, como uma possessão visível ou um comportamento completamente descontrolado. Mas a Bíblia mostra que antes de qualquer manifestação intensa, existe um processo interno que avança em fases, quase sempre de forma silenciosa. Essas fases explicam por que alguém pode estar espiritualmente vulnerável sem demonstrar sinais externos claros. E é exatamente essa progressão discreta que torna o avanço do inimigo tão perigoso. Ele não começa dominando, ele começa influenciando. A primeira fase é a influência. Ela acontece quando pensamentos que não são da pessoa começam a ganhar espaço dentro dela. A influência não controla, ela sugere, ela molda, ela empurra. Na influência, o inimigo não precisa fazer nada extraordinário. Ele apenas lança ideias, intensifica emoções, distorce percepções. Um pensamento negativo que se repete. Uma interpretação equivocada de um acontecimento. Uma memória dolorosa, reacendida no momento certo. A influência funciona como uma brisa constante que lentamente muda a direção das velas. Ninguém percebe a mudança inicial. A pessoa apenas sente que algo a incomoda, mas acredita que tudo está sob controle. É a fase mais sutil e por isso mesmo é a mais ignorada. A segunda fase é a opressão. Aqui, o inimigo já encontrou espaço suficiente para pesar sobre uma área específica da vida da pessoa. A opressão não controla totalmente, mas limita, ela sufoca, ela pressiona, ela reduz a capacidade de discernimento, ela gera confusão emocional e mental. A Bíblia descreve a opressão espiritual como um peso, como um jugo sobre o pescoço, algo que faz a pessoa reagir de forma exagerada ou desproporcional, mesmo quando ela tenta manter o controle. Na opressão, a pessoa ainda toma decisões, mas suas decisões são parcialmente afetadas por aquilo que a pressiona. A opressão cria padrões repetitivos, ansiedade que nunca passa, tristeza que não encontra motivo, medo que surge sem explicação. A pessoa tenta reagir, mas sente que algo dentro dela a impede de avançar plenamente. A terceira fase é o domínio. Essa fase não começa de repente. Ela é resultado de influência não percebida e de opressão não confrontada. No domínio, o inimigo já encontrou terreno suficiente para direcionar partes da vida da pessoa. Não é necessariamente uma possessão completa, mas um controle avançado sobre áreas específicas.
pode ser uma compulsão que foge ao controle, um comportamento que a pessoa não consegue abandonar, uma raiva que transborda sem motivo, um desânimo profundo que paralisa. No domínio, a vontade da pessoa já está enfraquecida. O que começou como um pensamento pequeno se tornou uma força interna que empurra a pessoa para longe de sua identidade, de sua paz e de sua comunhão com Deus. O mais perigoso dessas fases é que muitas pessoas vivem presas entre a influência e a opressão sem perceber. Elas justificam tudo como estresse, cansaço, emoções instáveis, problemas da vida. Mas a Bíblia mostra que o mundo espiritual atua justamente nessas áreas que parecem naturais. O inimigo sempre se esconde na normalidade. Ele se camufla nos sentimentos comuns, nas reações cotidianas, nos pensamentos silenciosos. Quando a pessoa acredita que tudo é apenas emocional, o inimigo avança. Quando a pessoa acha que é só uma fase, ele se fortalece. Quando a pessoa pensa que vai passar sozinho, ele encontra mais espaço. Essas 3 fases explicam por que algumas pessoas mudam sem saber por quê. Porque sentimentos antes leves se tornam profundos. Porque decisões que antes eram simples se tornam confusas. Porque áreas que antes eram tranquilas se tornam territórios de luta. O inimigo raramente mostra a fase final. Ele começa pelo mínimo. E quando encontra terreno, move-se para o próximo estágio. Entender essas fases é essencial para reconhecer sinais que passam despercebidos. Uma pessoa que entende a progressão interrompe o processo enquanto ainda está no começo. Ela percebe a influência e confronta. Ela detecta a opressão e resiste. Ela fecha portas antes que o domínio se instale. A verdade é simples, mas profunda. Ninguém acorda dominado. Todo domínio começa com influência. E toda influência começa com uma pequena porta aberta, quando a Bíblia mostra entradas claras. A Bíblia não fala sobre ataques espirituais apenas em termos simbólicos ou subjetivos. Ela descreve casos concretos, específicos, onde influências malignas entraram na vida de uma pessoa de forma clara. E cada um desses episódios revela mais do que uma história isolada. Revela padrões, mostra como o inimigo opera, mostra onde as portas foram abertas e como o processo de entrada ocorreu. Quando observamos esses relatos com atenção, percebemos que eles não são exceções, mas representações de um mecanismo espiritual que se repete até hoje. Um dos casos mais marcantes é o de Saul. Ele não começou sua jornada como um homem vulnerável espiritualmente. Pelo contrário, Saul foi ungido por Deus, capacitado, escolhido e colocado em posição de honra. Mas ao longo do tempo, pequenas decisões erradas começaram a moldar seu interior. A desobediência foi a primeira brecha. Depois veio a inveja. Depois a insegurança. Depois o orgulho. Saul foi abrindo portas sem perceber. O texto bíblico afirma que, quando o Espírito do Senhor se retirou dele, um espírito atormentador passou a agir em sua vida. Isso não aconteceu por acaso. Foi consequência de portas abertas pela repetição, pela indiferença espiritual e pela falta de arrependimento sincero. Saul é a prova de que posição espiritual não protege alguém se o coração cria brechas. Ananias e Safira mostram uma outra forma de entrada. O texto diz que Satanás encheu o coração deles para mentir ao Espírito Santo. Essa expressão bíblica é profunda. Eles não foram forçados a agir, eles foram influenciados internamente. A porta que se abriu foi a mentira, alimentada pela ambição e pela comparação com outros. A história mostra que influências espirituais não precisam de comportamentos extremos para entrar. Às vezes, basta uma pequena falsidade, uma intenção escondida, um desejo de reconhecimento. Quando o coração concorda com a mentira, a porta se abre para quem trabalha na mentira.
A mulher encurvada por 18 anos é outro caso revelador. O texto de Lucas afirma que ela estava presa por um espírito, e isso havia afetado até seu corpo físico. A Bíblia não afirma que ela era culpada. Ela não estava possessa no sentido tradicional, mas estava oprimida por tanto tempo que sua condição física refletia sua condição espiritual. Esse caso mostra que opressões prolongadas podem criar marcas profundas no corpo e na alma. Mostra também que nem toda porta é aberta por escolha. Algumas portas são abertas por ambientes, histórias familiares ou ciclos espirituais que atravessam gerações. O jovem lunático mencionado nos evangelhos também revela um padrão importante. Ele tinha manifestações físicas intensas, mas a causa era espiritual. Sua família tentava controlar a situação, mas não conseguia. Isso revela que certas influências espirituais começam cedo, muitas vezes na infância, antes que a pessoa tenha consciência plena de suas escolhas. Esse episódio mostra que o inimigo não espera a idade adulta para tentar entrar. Ele aproveita momentos de vulnerabilidade física, emocional ou espiritual em qualquer estágio da vida. Esses relatos bíblicos parecem distantes, mas na verdade são espelhos. Cada história revela uma porta diferente. Saul revela o perigo do orgulho e da repetição. Ananias e Safira revelam o poder da mentira e das alianças emocionais erradas. A mulher encurvada revela o impacto de opressões prolongadas. O jovem lunático revela vulnerabilidades de origem e ataques direcionados a áreas frágeis. Esses casos mostram que a entrada nunca é aleatória. Há sempre um ponto de acesso, uma brecha, um ambiente propício, uma escolha acumulada, um ciclo emocional, uma herança espiritual. Nada acontece sem causa. E talvez a revelação mais importante desses episódios seja esta: nenhuma dessas pessoas percebeu o momento exato da entrada. Saul não percebeu quando seu coração começou a mudar. Ananias e Safira não perceberam quando a mentira entrou. A mulher encurvada não percebeu quando a opressão começou. A família do jovem não percebeu em que momento a vulnerabilidade espiritual se tornou domínio. O inimigo sempre age assim. Ele nunca anuncia sua entrada. Ele nunca revela o momento. Ele nunca mostra o primeiro passo. Ele apenas avança quando a porta se abre. E a porta se abre quando a pessoa não vigia, não discerne, não trata, não confronta. Esses relatos são avisos, não apenas histórias. Eles revelam que o mundo espiritual é real, que portas existem e que entradas acontecem. E mostram, ao mesmo tempo, que aquilo que entrou pode sair, porque onde há porta que se abre, há porta que pode ser fechada. O contra-ataque espiritual. Como fechar acessos sem perceber. A Bíblia não apenas revela como portas espirituais se abrem, ela também mostra como fechá-las. E o mais impressionante é que as estratégias de Deus para restaurar alguém não são complicadas, não exigem rituais, nem fórmulas místicas. Elas são profundas, diretas e baseadas em princípios espirituais que quebram legalidades invisíveis. São atitudes simples, mas espiritualmente poderosas, que desarmam o inimigo de forma silenciosa e eficaz. A maioria das pessoas espera ações extraordinárias, mas Deus trabalha no ordinário, transformando áreas internas que o inimigo usou como ponto de entrada. A primeira chave é a restituição. No mundo espiritual, essa palavra tem um peso enorme. Restituir não é apenas devolver algo físico, é restaurar aquilo que foi quebrado, ferido ou interrompido. Zacarias, no Evangelho, entendeu isso intuitivamente quando disse que devolveria 4 vezes mais a quem tivesse prejudicado. Jesus não pediu isso, mas a decisão de restituir quebrou imediatamente a legalidade da culpa, da mentira e da desonestidade que estavam presentes na vida dele. Quando alguém restitui,
fecha uma porta que foi aberta por injustiça. A restituição restaura equilíbrio espiritual. A inveja perde força. A culpa perde fundamento. O inimigo perde acesso. A segunda chave é a confissão, não no sentido religioso tradicional, mas como ato espiritual de verdade. A Bíblia diz que quando confessamos, somos curados. Confessar é trazer luz para dentro. Onde há luz, trevas não encontram espaço para se esconder. A confissão quebra pactos inconscientes criados por palavras, emoções ou decisões. Quando alguém verbaliza a verdade diante de Deus, ela desmancha conexões internas que deram acesso ao inimigo. A confissão não muda apenas o que a pessoa sente, ela muda o território espiritual ao redor. A terceira chave é a prática das boas obras. Isaías 58 descreve algo extraordinário. Há ações de misericórdia que literalmente rompem jugos espirituais. Quando alguém alimenta o faminto, cobre o nu ou ajuda o necessitado, uma luz nasce sobre essa pessoa e cadeias espirituais são quebradas. Isso não é simbólico, é real. Há forças espirituais que perdem poder quando a pessoa começa a viver em misericórdia, porque o inimigo se alimenta do egoísmo, da indiferença e da insensibilidade. Quando alguém rompe esse ciclo, abre espaço para uma intervenção divina. As boas obras quebram legalidades, porque o bem praticado desalinha o território onde o mal encontrou espaço. Uma quarta chave, muitas vezes ignorada, é o desligamento emocional. Existem situações, pessoas, memórias e ambientes que criam vínculos dentro da alma. Esses vínculos se tornam portas abertas para a influência espiritual. A Bíblia fala repetidas vezes sobre cortar laços, romper alianças e desfazer jugos. Isso não significa abandonar pessoas, mas cortar o peso emocional que liga a pessoa ao que é destrutivo. Quando alguém corta essa ligação, o inimigo perde o caminho por onde avançava. Outra chave essencial é a renovação da mente. Paulo afirma que a verdadeira transformação acontece quando a mente é renovada. Isso significa escolher novos pensamentos, confrontar mentiras, substituir narrativas internas. O inimigo trabalha com sugestões. Quando a mente se renova, a sugestão perde força. Não é algo instantâneo, é uma prática diária. A renovação da mente fecha portas abertas pela repetição, porque rompe o ciclo de pensamentos que antes alimentavam fragilidades internas. Há também a chave da autoridade espiritual. Jesus disse que deu aos seus discípulos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, símbolos claros de forças espirituais malignas. Mas autoridade não é grito, não é emoção, não é postura. Autoridade é alinhamento. Quando alguém vive em alinhamento com a vontade de Deus, sua palavra se torna um decreto no mundo espiritual. O inimigo não respeita volume, mas respeita posição. E posição é conquistada por submissão e obediência, não por carisma. Por fim, existe a chave do preenchimento. Jesus disse que quando uma casa fica vazia, espíritos imundos voltam para ocupá-la. Por isso, não basta expulsar ou romper influências. É necessário preencher. Preencher com paz, com verdade, com propósito, com gratidão, com comunhão com Deus. A alma não tolera o vazio por muito tempo, e o inimigo usa o vazio como estrada. Quando alguém preenche seu interior, fecha a porta da indiferença e impede que qualquer influência tenha espaço para retornar. O contra-ataque espiritual não é algo dramático. Ele é profundo, ele é consistente, ele é interno, ele transforma território por território. Cada porta fechada fortalece outras áreas. Cada brecha restaurada levanta muralhas invisíveis. E aos poucos, aquilo que antes dominava perde completamente seu poder. O inimigo só permanece onde encontra espaço. Quando o espaço é fechado, ele não tem onde habitar. Quem está governando suas portas?
Se existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, é esta: a vida humana é cheia de portas. Portas que se abrem, portas que se fecham, portas que conectam o visível ao invisível, portas que protegem e portas que expõem. E no fim, a pergunta mais importante não é quantas portas existem, mas quem está governando cada uma delas. A alma humana é como uma cidade. Uma cidade com muros, entradas, saídas, regiões internas, territórios vulneráveis e áreas fortalecidas. E toda cidade tem um governo, toda cidade tem um rei. A questão é, quem está reinando dentro de você? Quem está sentado no centro do seu coração? Quem determina a atmosfera dos seus pensamentos, a direção das suas emoções e a força das suas decisões? A verdadeira batalha espiritual não acontece do lado de fora, ela acontece dentro. Ela começa quando você decide quem terá autoridade sobre seu interior. A Bíblia mostra isso de forma constante. Quando Deus advertiu Caim, ele disse que o pecado estava à porta, mas que ele deveria dominá-lo. A porta estava ali, aberta ou fechada, dependendo da decisão de Caim. Ele poderia ter governado a entrada, mas escolheu não fazê-lo. E essa escolha mudou não apenas sua história, mas sua herança espiritual. Esse episódio revela que portas não se fecham sozinhas. Portas não se protegem sozinhas. Elas dependem de alguém que vigie, que perceba, que entenda o que está se aproximando. Quando Jesus fala sobre a casa vazia em Mateus 12, ele revela algo profundo. Não basta expulsar o que é ruim. É preciso ocupar. É preciso preencher. Uma cidade sem governo é uma cidade vulnerável. Uma casa sem ocupação é uma casa disponível. Jesus mostra que o mal volta para onde encontra espaço. Ele não retorna necessariamente por força, mas pela ausência de resistência. É a falta de vigilância, não a intensidade do ataque, que determina se a entrada acontece ou não. Há pessoas que vivem uma vida inteira acreditando que seus problemas são apenas emocionais, apenas psicológicos, apenas circunstanciais. Mas quando observam profundamente, percebem que existe um padrão, uma repetição, uma luta que atravessa fases, uma porta que sempre esteve aberta, e quando essa percepção chega, algo muda, porque ninguém consegue vencer aquilo que não reconhece. Reconhecer é o primeiro passo para governar. A pergunta, quem está governando suas portas, não é uma acusação, é um convite. É como se Deus estivesse dizendo: olhe para dentro, veja quem você colocou em posição de autoridade, veja quais áreas você entregou sem perceber, veja onde você desistiu de vigiar, veja onde você permitiu que o cansaço tomasse o lugar da atenção. Quando Deus reina nas portas, a cidade permanece firme. Quando a verdade governa, mentiras não encontram espaço para se instalar. Quando a paz ocupa o interior, a opressão perde força. Quando a luz preenche, as trevas recuam. Quando o coração está cheio, não há espaço para o que tenta entrar de fora. Governar suas portas não é tentar controlar tudo. É entregar o controle a quem sabe proteger. É reconhecer que há áreas que foram abertas e precisam ser fechadas. É aceitar que existem territórios que precisam ser restaurados. O mais impressionante de tudo é que Deus nunca força a entrada. Ele bate, ele chama, ele espera, ele respeita a porta mais do que qualquer outro ser espiritual. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Essa frase revela que, enquanto o inimigo tenta entrar pelas brechas, Deus só entra quando convidado. O inimigo busca oportunidade, Deus busca permissão. O inimigo se infiltra, Deus se apresenta. O inimigo se aproveita do cansaço, Deus honra a decisão. E é nesse contraste que sua escolha se torna decisiva, porque uma cidade só tem paz quando seu rei é forte. Um coração só tem descanso quando sua autoridade está no lugar certo.
Uma vida só tem direção quando sua vontade está alinhada com o propósito de Deus. Governar suas portas é assumir responsabilidade espiritual sobre aquilo que acontece dentro de você. É decidir que nenhuma entrada será ignorada. É escolher fechar o que te destrói e abrir o que te cura. A pergunta final não é para gerar medo, mas para gerar consciência. Se sua vida fosse uma cidade, quem estaria controlando seus portões? A resposta para essa pergunta não muda apenas agora. Ela muda tudo. Ela redefine seu futuro espiritual, emocional e até físico. Porque quem governa suas portas, governa sua história. Se este conteúdo falou com você, se alguma parte abriu seus olhos para algo que você nunca tinha percebido, então continue caminhando conosco. Este canal existe para isso, para revelar o que está por trás do véu, para iluminar lugares que muitos ignoram, para trazer entendimento onde antes havia dúvidas. Cada vídeo é uma nova peça desse quebra-cabeça espiritual que a Bíblia revela com tanta profundidade. E se você não quiser perder as próximas descobertas, reflexões e revelações, te convido a fazer algo simples, mas que mantém você conectado a tudo isso. Inscreva-se no canal. Assim você continua essa jornada, permanece alerta e cresce em discernimento a cada novo conteúdo. Sua presença aqui faz parte dessa construção. Siga conosco. Há muito mais para ser revelado.